sonheiro. É isso. Hoje nós estamos em Belém do Pará com Andy Santos, um artista visual lá de São Caetano de Odivelas. Andy, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia, seja bem-vindo. Obrigado, Hélio. Obrigado a todos do canal também que nos prestigia, né? Sempre está aqui antenado, né? Para ver as informações, as novidades, né? Que sempre o canal está por dentro de tudo, né? Andy é um cara extremamente conhecido, reconhecido, com talento maravilhoso, é um dos maiores orgulhos da Amazônia. Andy, me conta um pouco de você, me conta quem é Andy Santos. Então, eu sou um simples, digamos assim, pescador, né? Lá de São Caetano de Odivelas, nasci lá, me criei lá, onde a nossa base sempre, não só econômica, mas também alimentar, foi sempre a pesca, né? Pesquei muito, né, com meus pais, com meus tios, com meus avós, com meus irmãos. Nós somos 8 irmãos de uma família bem humilde, né? Meu pai, seu Zito, né? Pedro Ermito, o nome dele, e a minha mãe é Maria de Nazaré, a Nazica. E assim, a gente viveu sempre ali nas margens do Rio Mojuí, né, o rio que banha a cidade ali, que é a 10 minutos do Oceano Atlântico, digamos assim. E ali foi a vida, né? A vida que a gente levava sempre ribeirinha para se alimentar, pra gerar essa sua renda, né, econômica. E ali eu vivi muito, muito com meus amigos, essa infância no qual eu sempre trago nas minhas obras de arte, eu sempre trago um reflexo disso, né? Um recorte da infância, da vivência, de tudo ali. E São Caetano tem uma peculiaridade que é sinuado, assim, nas feiras de Belém, como a terra do caranguejo, né? É famosa, tal. Dá para perceber nas minhas obras que eu sempre trago essa cultura de São Caetano, né? Dentro das produções, né? Os caranguejos. E também São Caetano tem uma cultura muito forte, né? Que é o chamado Boi de Máscaras, né? Que é um manifesto muito grande, muito forte mesmo no estado do Pará, que o Boi de Máscara é um boi carnavalesco, de, mais ou menos assim, né? Entre aspas, em pleno mês de junho, porque sai em cortejo pelas ruas da cidade, com os famosos mascarados, os cabeçudos, e o próprio boi em si, regido por uma orquestra, assim, vai arrastando multidões. E isso é tudo vem para a inspiração dos meus trabalhos, no qual eu tenho um nome conceituado, né, que é o odivelismo, né? Vem de São Caetano de Odivelas, né? Eu venho chamando esse odivelismo para tentar retratar nas minhas obras, né, nas minhas produções. Tu disseste que tu és pescador. Então, como foi se despertar na arte dentro do pescador? Então, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir um pouco, né? Aos 11 anos de idade, já comecei a ver o lado empreendedor das coisas, né? Mas antes de 11 anos, eu digo que eu sempre ia para os currais, né? Para os currais de peixe, lá em São Caetano, nas praias lá de São Caetano, com meu pai, com meus irmãos e tal. Estudava, mas aos 11 anos de idade eu comecei a vender coxinha de caranguejo, chopp, né? Para a gente é chopp, para outra região é sacolé, né? Mingau, essas coisas. E eu comecei a vender, né? Nessa época ainda não tinha o estatuto da criança e do adolescente, né? A gente começava a vender, mas para ajudar em casa, realmente a situação não era tão fácil assim. Além de vender isso tudo, mas eu começava a rascunhar. Tanto é que meus primeiros traços realmente começaram no colegial, que antigamente, né, a gente fazia a capa de trabalho, né, a capa de trabalho. Hoje em dia já não, acho que nem existe mais essa capa de trabalho. E fazia muito também o corpo humano, o planeta, essa geografia, né, fazia todo o planeta. E com isso eu comecei a realmente desenhar, sabe, correr atrás e desenhar. Foi aí que eu comecei a ver um lado, digamos assim, empreendedor das coisas. Sabe por quê? Porque quando eu fazia as minhas capas de trabalho, meus amigos vinham, ei, tá muito bonito essa capa aqui e tal.
faz uma para mim. Eu disse, não, dá R$ 1, 50 centavos pelo menos, tal. E aí eu começava a ganhar já dinheiro nessa época, assim, de produção, já bem menor, assim, sabe? E aí começa essa trajetória, essa ânsia muito grande de tentar melhorar cada vez mais os traços. Eu começo a ter o meu primeiro painel, que foi o meu primeiro painel em parede, lá em São Caetano, foi no Festival do Caranguejo. Lá tem um tradicional Festival do Caranguejo, no mês de dezembro. Tinha um amigo meu chamado Lau, que, por sinal, ele era um baita, é um baita do artista também, letreiro e tal. Por ele estar pressionado de prazo para entregar as obras, ele me convidou, ele já sabia que eu desenhava. Eu, meio adolescente, assim, teve essa coragem de me convidar para tentar expressar lá nas paredes, né? Pô, foi um desafio muito grande para mim ir, né, para a parede. Mas aí ele me deu as primeiras dicas assim de como a tinta vai reagir à parede, né? Que a tinta na parede é uma coisa, a tinta na obra, na tela é outra, tal. E assim as técnicas eu fui aprendendo com ele. E quando eu fiz, foi um resultado muito bom. No ano seguinte comecei a pintar de novo, já junto com ele, já. Enfim, aí eu começava a ir para as lojas do comércio da cidade, assim, oferecer o trabalho, assim, ei, tu não quer fazer uma fachada assim, tal, meia personalizada e tal? Aí ela, não, faz aí e tal. E aí a gente começa a nossa trajetória, né? Filetrista de barco, às vezes a gente trocava não só por dinheiro, mas também próprio quilo de peixe, assim, sabe? Digamos assim, quanto é que tu faz? Isso aqui é R$ 30. Pô, não tenho R$ 30. Pô, mas tu tem peixe aí, então bora, não, bora fazer essa permuta, então bora. E assim eu ia levando, porque para mim assim era muito importante. Eu não via muito o lado empreendedor, eu não via muito como me sustentar ainda na arte, porque eu ainda era sustentado pelos meus pais. E aí para mim era uma alegria, um hobby assim, fazer qualquer uma pintura. Fazia muito serviço de graça mesmo, de graça mesmo. Com isso, a minha intenção era alimentar cada vez mais o meu conhecimento, através das técnicas, né? Para ver os pincéis e tal. Tanto é que eu não tinha pincel. Na época eu não tinha muito pincel, muita qualidade de pincel para lá. Improvisava aquele pincel de mata, preenchimento era trincha e tal. Foi começando assim. E outra coisa também, eu não tinha muita informação tecnológica, como a internet hoje em dia, né? Que, por exemplo, a gente procura uma fonte de letra, a gente procura na internet e acha rapidinho. Antigamente não, só tinha os Correios para mim. Os Correios tinha muitas revistas, já passada a validade. E eu ia lá com o gerente do Correio, pedia aquela revista só para ver as fontes de letras. Não era nem para ler a revista, era só para ver as fontes de letras, ver o que era diferente para tentar retratar nos muros e nas casas de comércio, ou então no barco de lá. E assim começa a trajetória do Anderson. Até aí eu assinava Anjo, ANJO. Meu nome é Anderson José Favacho dos Santos. Para tentar ter o nome artístico, né? Assinava Anjo, Anderson José. Aí depois eu mudei para Andy Santos, mas já foi já para cá, para Belém, já foi uma outra história. Né? Quero saber como foi tu chegando em Belém, que curso que você fez, ou é tudo autodidata até hoje? Autodidata parece que nós mesmos nascemos com esse dom, fizemos tudo pessoal, né? Eu acredito muito que as inspirações que nos faz esse autodidata, sabe? Lá em São Caetano, eu não poderia deixar de falar, tem 2 mestres que passaram pela minha vida, que um já faleceu, o outro não vive lá, mas vive numa cidade vizinha, em Vila Nova. E um deles era o seu do Reis, Antônio Reis. E ele era uma pluralidade de artistas, assim, que ele era artesão, ele era músico, ele era pintor, né? Ele era um cara, assim, bem conceituado. E eu ia sempre lá para o ateliê dele, na curiosidade para lá, e às vezes era pago para ter aula, né? E eu era o único a ser de graça, já idoso, né? Eu falava, Anderson, tu és um fenômeno e tal. Eu nunca esqueço disso. E ele falava assim, olha, um dia tu vai passar de mim. Eu disse, não, mas quando, mestre? E ele falava assim, só uma coisa que tu acha que tu não vai fazer, que eu vejo que tu não gosta, é fazer boi. Por quê? Fazer boi era ele que, por muito tempo, confeccionou
aqueles bois que estão lá em São Caetano de Vela. Ele foi um dos maiores responsáveis assim a produzir a sua vida inteira praticamente a produzir aqueles bois que hoje em dia tem, sabe, nos cortejos lá do mês de junho. E eu dizia realmente, seu do Reis, eu não consigo fazer, eu não gosto mesmo de fazer esses esqueletos, essas coisas e tal, eu não gosto. E aí ele falava, pois é, isso aí tu vai perder para mim, isso que ele falava. E o outro foi o mestre José Maria. José Maria já era um cara assim brilhante, brilhante no que ele fazia de realismo assim nas pinturas, sabe? Ele pintava muito a igreja, lá, a igreja matriz, a igreja católica. Então eu ia para lá quando ele começava a pintar, eu ia para lá, ficava admirando assim, sabe? Ver os traços dele e realmente era um cara muito realista. E olha que ele não tinha muita fonte de inspiração, mas que ele imaginava e tentava colocar assim. E aí eu venho, né, saio, já produzia lá em São Caetano com essas inspirações, tudinho, mas não tinha um conhecimento praticamente como um todo da arte, assim, como todo não, mas mais ampliado de conhecimento da arte. E eu venho de São Caetano para Belém para tentar estudar. Eu fiz o convênio aqui em Belém, e aí eu começo a conhecer, estudar um pouquinho mais os artistas, né, que inspiraram muito na época havia também muitos artistas aqui de Belém, né, bons, mas eu começo a ter um conhecimento assim básico da arte, conhecer os artistas. Hoje em dia o reflexo disso é o Salvador Dalí, no qual eu quis estudar realmente Salvador Dalí e é reflexo disso nas minhas obras também. O Caravaggio, que ele tem uma profundidade das cores, né, luz e sombra, ele faz uma obra muito profunda assim, e eu me inspiro muito também, eu estudei muito, até o próprio Picasso também, porque no começo eu achava que o Boi de Máscara tinha muito a ver com o cubismo, sabe? Esse recorte de cores do cetim, das fitas e tal. Pode ter essa relação, mas eu não segui muito o Picasso, já fui mais, porque o meu lado é mais realista, né? E eu fui mais para o Caravaggio, e depois o surrealismo surgiu através do Salvador Dalí, enfim, aí foi se estruturando a produção. Ainda está ainda em constante, né? Constante conhecimento, em constante aprofundamento e pesquisa. E eu começo a pesquisar esses caras mesmo. E além de pesquisar, tentar retratar nas minhas obras algo que fosse deixar para a história, assim, essas coisas assim, né? E aí eu começo a ver a história da arte, aí eu volto para São Caetano com uma outra visão, assim, né? Porque quando eu morava lá como um cidadão, né? Ali um pescador, convivi tudo aquilo, mas quando eu volto para lá com o olhar de pesquisador é outra história já, é totalmente diferente. A vivência já enxerga uma outra coisa, sabe? O conhecimento já não enxerga além de uma vivência, né? Do afeto, enfim. E eu começo a ir até para os currais, de volta, mas já com a câmera fotográfica, com o celular para registrar ali, até ir para o chamado lá brejo. Brejo são os ranchos dos caranguejeiros que passam semana no mangá e tal, e eles fazem a barraca para ficar o mantimento lá, para dormir. Quando eu volto para lá, eu já passava, já às vezes, até a noite com eles, passava a noite para ver, de fato, ter esse contato de novo, mas com outro olhar, tá? O olhar de pesquisa, para tentar retratar em minhas produções, em minhas obras. E aí começa essa luta constante para mim formatar essa identidade, esse nome que chegou a ser o odiverismo, né? Que o odiverismo é a reunião disso tudo, da convivência, da cultura, é um recorte de uma vida, um recorte de um sistemático que funciona numa determinada comunidade, é um recorte cultural, né, do chamado boi de máscara, é um recorte religioso também, que as fitas que remetem essa leveza do mês de junho, mas também está muito próximo à questão religiosa, né, como os santos que tem no mês de junho, Santo Antônio, né, São João, São Pedro, São Massal, enfim, tem esses santos que refletem muito nas fitas. O próprio São Benedito da Marujada de Bragança. Então, as fitas ela que está envolvida nos meus trabalhos, que vem do Boi de Máscaras também, mas também faz esse recorte religioso
dentro da manifestação cultural do Estado, digamos assim, do Brasil, né? Passamos do pescador para o artista já conhecido, reconhecido, premiado, e inclusive recentemente você estava na Bienal aí em Belém. Me conta dessas tuas premiações, para onde a tua arte já te levou. Me faz aí um resumo dessa tua trajetória extremamente reconhecida. Pois é, a trajetória ela não é de um dia para o outro, né? A trajetória já está dizendo, a trajetória ela é longa, né? Eu tenho vários projetos também que eu me envolvo muito com projeto de arte e educação, né? E com isso me dá garantia também e credibilidade para alcançar altos patamares, né? Em 2019 eu fui convidado para participar da sétima Bienal de Culturas Lusófonas em Portugal. E eu fui para lá para fazer parte da exposição e do Fórum Mundial. E foi um ápice assim de conquista, né, até então na época para a minha trajetória artística, né? Passei 28 dias praticamente em Portugal. Eu fui convidado pela cidade de Odivelas, olha só, cidade oriunda, né, de São Caetano de Odivelas. Só fazer um parêntese aqui. São Caetano de Odivelas porque diz a história que foi fundada por um jesuíta que veio de lá de Odivelas, Portugal. Então, por isso tá o nome do santo, né? Antigamente era assim, colocava o nome do santo e colocava a cidade de onde vinha. Então, por isso São Caetano de Odivelas. E eu pude participar lá, né? Já aproveitei, já fiz as pesquisas também, né? Por que de Odivelas? Por que? Será que tem alguma coisa assim e tal? E aí, vim de lá, de Portugal, fiz várias exposições aqui em Belém, graças a Deus, coletivas e individual. Fiz exposição no shopping Metrópole e convidado também por ONGs de fora para fazer painel em relação ao ativismo, né, o ativismo ambiental. Até aqui no shopping Metrópole tem uma homenagem ao Chico Mendes. Fui para São Paulo para participar também de uma residência artística, junto com o Mundano, com mais organizações que estão preocupadas realmente com a questão climática. E a gente fez uma exposição coletiva também, fizemos várias ações em São Paulo. Fui no Rio de Janeiro também, fui a Manaus também fazer parte também da Virada Sustentável. E a minha exposição individual também que eu fiz aqui na Casa das Artes, né, que é chamada A Janela do Odivenismo, que foi um sucesso total, foi uma das exposições assim, que marcaram mesmo para todo o circuito da arte em Belém. E agora foi a Bienal, né? Essa última agora, recentemente, foi a 35ª Bienal de São Paulo, feita aqui em Belém, né? Que está itinerante. E aí eu fui convidado também para participar, para fazer um painel de abertura, né? Chamada Live Paint, para fazer o painel de abertura da Bienal. E nós fizemos também uma referência à obra Até o Mundo, uma referência à questão climática, realmente, sobre o mundo, que mundo é esse que a gente quer para o futuro, se a gente não semeia agora, né? Eu tenho um projeto também chamado Cores do Pará, em parceria com um amigo meu. A gente desenvolve um projeto de arte e educação, levando para as cidades que não têm muito acesso à arte, levando a arte muralista, a arte de grafite, e no final a gente faz uma exposição de todo o trabalho que foi feito, dá certificado também de quem participou. A gente já está na terceira edição já desse projeto, né? E é um projeto que me dá muita satisfação, sabe? De andar e ver de perto realmente a necessidade de que as pessoas precisam, sabe? É muita necessidade, assim, tanto do lado fome, mas também do lado intelectual, de mexer com isso. E eu vejo que a arte ela tem um poder transformador, que ela mexe esses segmentos, né? Enfim, a gente viaja muito o Marajó também para levar esse arte e entretenimento. Os rios da Amazônia a gente percorre também, fazendo todo esse entretenimento. Eu saí de São Caetano de Veras com um propósito na minha vida de ser um artista, né? E eu entendi que ser um artista não é só pintar, né? Mas sim ter essa responsabilidade social. Eu não tive uma oportunidade de quem me pegasse assim nas mãos, não, vão para cá, não sei o quê. Eu não tive essa oportunidade. Eu corri atrás dessa oportunidade. E eu sei o quanto é muito difícil
essa trajetória toda. E aí eu vejo que as pessoas desistem muito fácil. Então, são artistas que aí estão adormecidos também, que desistem por conta da falta realmente dessa estrutura, desse apoio, né? E eu falei assim um dia para mim, eu disse, não, eu vou fazer, eu vou ser um artista, na verdade, ser um artista da sociedade, né? Eu não vou me prender no meu ateliê, produzir várias telas e vender, ficar acomodado assim de ficar só em casa produzindo e tal. Eu sei que já é um fato transformador de produzir. Quando a gente solta uma arte, não é nossa, já é para o mundo. Mas e a chão, sabe, ir a loco, ver a necessidade, o que a gente pode ajudar de imediato ou a longo prazo. Há uma preocupação muito grande, né? Quando eu saio de São Caetano, repito, para ser um artista. Depois eu entendi que o artista é responsável pela sociedade também, né? Quando o Anderson Pescador senta na frente do Andy Santos, o que ele diz para ele? Pô, que bacana que tu nasceste no Rio Mojuí, perante o Rio Mojuí, né? É isso, que bacana. Eu sou muito feliz porque eu nasci lá. Eu tenho maior orgulho disso, de falar assim, mesmo nas dificuldades que nós tínhamos, mas hoje me faz fortalecer ainda mais, né? A dificuldade que a gente tinha, hoje eu tenho como ideias para desenvolver projetos para essas pessoas não terem mais dificuldade. Eu não quero ser o certinho, eu não estou falando uma, assim, sabe, ser o certinho, não, onde está ser o moralista, não. Mas a preocupação é grande, porque às vezes, quando você viaja para uma comunidade que totalmente é carente, aí mexe, não tem como, mexe com você realmente. E eu vejo assim, né, o Anderson antigo é uma experiência muito grande para o Andy de hoje, o Andy do odiverismo, né? Antigamente eu andava atrás para tentar para as pessoas que pudessem ver o odiverismo, né? Aí hoje não, o odiverismo já está livre, já se tornou universal, né? Por conta do trabalho, principalmente da credibilidade dada à arte, dos assuntos abordados. Como é que o odiverismo vai interagir com diversos assuntos, né? Será que é só o odiverismo? Não. Não, não, não. O odiverismo ele interage com vários temas. Então, a Bienal tem como temática a coreografia do impossível, né? E o odiverismo ele pôde entrar, interagir com esse tema muito bacana. Foi muito bacana mesmo. Que coreografia é essa que o mundo nos oferece? Eu fiz um lance que a gente precisa realmente analisar sobre a questão climática, né? Na abertura tinha várias autoridades que foi proposital que eu fiz na arte, que chamou a atenção foi o canto da arte. Num painel de 20 metros, o que chamou a atenção foi 1 metro lá no canto da arte, que foi a árvore seca, a cuieira. A cuieira, né? A cuia que a gente faz arte, né? A cuia seca, né? E ali matou a charada da temática. Coreografia do Impossível, ela nos dá essa liberdade de pensar através das fitas que estão envolvendo o mundo, e ela faz a coreografia do impossível que o mundo está relacionado a essa cuia também, né? Andy, a gente quando olha para o trabalho, a gente nem precisa olhar a assinatura para saber que ele é teu, que é uma personalidade extremamente forte. Como é que tu sentes isso? Como é que tu olha e diz assim, gente, cheguei aqui e o meu trabalho está nesse nível. Como é que tu vê isso? Olha só, antigamente eu produzia só pintava. Hoje em dia eu já produzo ainda mais além da pintura. E eu sempre corri atrás realmente dessa identidade artística, nos estilos, nas técnicas e principalmente nas cores. Eu vou falar um pouquinho, só um detalhe sobre uma cor que é constante nos meus trabalhos, o azul. O azul me remete muito quando eu estou deitado, quando eu estava deitado, o Anderson, quando o pescador estava deitado na canoa, esperando baixar a maré para entrar no curral para tirar o peixe. É engraçado isso, até é romântico e tal, mas também não é. Ele está poetizando isso, assim. Além de ser uma poesia, mas eu quero falar assim que não é nada premeditado, assim, sabe? As coisas foram acontecendo, né, de maneira muito real na minha vida. E assim, eu tenho de fato um estilo que é o odiverismo, que quando a pessoa olha, enxerga, né? Já vai, isso aqui foi o Andy, tá? O Andy, né?
Mas para chegar a isso, foi preciso a questão de teorias, correr atrás de conhecimento e também pesquisa. É constantemente pesquisa. Não tem como a gente parar no tempo, o artista parar no tempo e fazer só um estilo de pintura, só uma série. Ele tem que estar em constância, em constante pesquisa, porque ele vai ficando saturado. E o importante da arte é tentar passar uma informação. É isso que é importante da arte, né? Se não for, não vai valer a pena muito. É que nem eu faço uma comparação da arte, que nem uma pincelada na parede. Quando a gente vai pintar a nossa casa, né, a gente pega uma tinta qualquer, uma cor qualquer, num branco a gente pinta, faz um teste e vai embora. Se a gente enxergar aquela pincelada para pintar a parede, a gente não vai enxergar como arte. Mas se a gente enxergar aquela pincelada como uma técnica ou reformular aquela ideia daquela pincelada, a gente começa a enxergar como arte. Então é isso, o artista ele precisa realmente estar em constante pesquisa para poder produzir. Eu vejo assim, mais ou menos. Onde eu chego, esse estilo do odiverismo, através das cores, da fita, vem de muitas pesquisas de grandes influências também, de artistas. Um deles, que é até um artista contemporâneo de muralismo, que é de São Paulo, é o Cobra, né? O Cobra que faz trabalho magnífico no mundo afora. E um dos caras também muito antigo assim no street art em São Paulo. É uma inspiração de fato. Às vezes quando o cliente quer umas cores, eu já pego uma referência do Cobra, digamos. Eu faço isso, mas eu já vejo também pessoas fazendo do meu trabalho, assim, pegando como referência o meu trabalho. Poxa, isso aqui é obra de que está dando certo, né? É obra de que realmente a gente está se posicionando no meio da arte e servindo de inspirações para muitos artistas que estão de começo e outros também que já estão aí em evidência. E assim, o estilo odiverismo ele surge através de pesquisa, vivência e principalmente manifesto cultural. Andy, que você é conhecido, reconhecido, que trabalha maravilhosamente bem, a gente já sabe. Vamos fazer aqui uma pergunta assim, meio que delicada, mas porém necessária. Sobrevive-se de arte? É muito importante essa pergunta e é muito importante levar esses assuntos, principalmente para quem quer sobreviver de arte, né? Não é fácil sobreviver de arte realmente. Mas eu, aos 18 anos, eu assinei a carteira pela primeira vez e já passei por várias empresas. Depois eu decidi não assinar mais a carteira e decidi ser um artista, né? Durei um ano praticamente fumado. Um ano que eu passei uma das maiores dificuldades, não só financeira, mas mental da minha vida, assim, porque foi essa trajetória de passar, né, de deixar a carteira assinada, com os benefícios trabalhistas e tudo mais, para ser autônomo. Essa foi uma maior dificuldade, mas foi aí que eu percebi que a gente se garante, se a gente quiser realmente, a gente consegue. Foi aí que eu percebi o quão potencial o Onde Santos era, né, através da sua arte. E eu comecei a produzir. E na mesma época, a minha esposa ficou grávida, olha só. E assim foi uma turbulência assim na minha vida, na nossa vida, né? Eu sempre dizia para ela assim: puxa, eu tenho uma carta na manga, tal. E aí, quando chegou a carta na manga, foi quando eu participei do Cal Parade, é um evento mundialmente conhecido também que chegou em Belém, que foi a personalização de muitas vacas que tiveram espalhadas aí pela cidade. Então foram selecionados 50 artistas paraenses e eu estava no meio entre esses 50 artistas. E aí foi o ápice, assim, foi um passo adiante que o pessoal começa a enxergar o Andy Santos como um artista, né? E aí começa a relação de produção. Eu sempre vejo assim, para você ser o artista, volto a dizer de novo, que não é só pintar, é também ver o lado empreendedor, é se capacitar a isso para poder você estar inserido no mercado da arte. Quando eu falo mercado da arte, não significa que eu tenho um contrato com galeria, não significa que os colecionadores têm a minha arte. Não, o mercado da arte é você realmente negociar com o cliente o que ele quer e fazer essa interação entre o conceito e o comercial. O comercial é o que o cliente quer, não sei o quê, e você, com o seu conceito, tentar
de alguma forma, deixar que o cliente entenda que você é um artista. Se você conseguir juntar essas duas coisas, comercial e conceito, ninguém te para mais. Porque a pessoa vai sendo conhecida através do trabalho e você vai juntar duas coisas. Uma coisa que você ama e outra coisa você é bem remunerado pelo que você ama. E eu juntei isso e comecei a sobreviver realmente de arte. Tem muitos altos e baixos, sim, como acredito como qualquer profissão. Mas o fator determinante disso é você amar o que faz e, além disso, ser remunerado. É muito importante a gente tocar nesses assuntos. Eu estava participando de uma palestra lá na UFPA e teve um aluno que perguntou assim, mas como é que tu chega no mercado aqui de Belém com uma potência tão grande e tal? Eu disse assim, os espaços, eles são para todos. E a faca e o queijo na mão está aí. Só não pega quem não consegue realmente ter essa visão empreendedorista. Porque se você focar no objetivo, vou adquirir meu material, melhor qualidade, que rege isso? É o financeiro. Se você focar nisso para querer conseguir, você vai conseguir, porque você vai produzir, para vender e comprar esse material. Ter foco no que faz e se capacitar realmente a estudar como que rege esse mercado, que não é muito complexo, assim como os outros ramos, mas também a arte é um pouco complexa, da questão galeria, da questão muralista, da questão de clientes particulares, às vezes, como se dá preço a uma obra. Uma obra é 3 mil, é 5 mil, como é que tu vai chegar a esse ponto? É pesquisa, é estudo e principalmente valorização, né? Se você colocar na cabeça, como eu coloquei na cabeça, que eu sou um artista, que o artista não é só um pintor, mas também é responsável pela sociedade, aí eu começo a me valorizar. Eu me valorizando, eu sei realmente dar um preço a uma obra. Cliente, mas está muito caro, né? Não vou perder o cliente, vamos negociar. E são essas manhas que a gente precisa realmente se habituar, se atualizar, porque não está fácil para ninguém. O recurso ele não vem de mão beijada. Ninguém vai pegar na sua mão, toma aqui esse recurso, toma isso aqui, faz, toma. Não, não é assim. Você tem que correr atrás realmente. E é assim que rege o mundo da arte, no que eu sei, no que eu convivo. E me fala, o que você tem planejado para 2024? Bom, esse é um planejamento pessoal, muito pessoal mesmo, no qual eu vou soltar agora aqui, que é fazer um instituto, né, para gerenciar tipo de ações, né, voltadas principalmente ao meio ambiente e à nossa cultura, né, paraense, né, a nossa cultura amazônica brasileira, né, eu digo que brasileira, porque às vezes a gente fala como cultura popular, né, mas é cultura popular brasileira, cultura amazônica brasileira, porque a Amazônia não é só aqui e tal. Enfim, vamos fazer, né, junto com parceiros, fazer esse instituto para tentar, de alguma forma, ser uma voz. E tem os projetos que já vão acontecer, outros já estão acontecendo, que é um deles é o Cores do Pará, tornar viajar de novo, né, para vários municípios do estado. E almejar algo grande, grandioso assim, eu não consigo me ver fora disso tudo aqui, né? Eu acho que a gente precisa ser voz primeiro aqui, depois lá fora. Às vezes é invertido isso, né? Nem todo mundo é rei na sua própria terra, mas eu acredito que se a gente fizer bem direitinho, e a gente precisa realmente ser voz aqui na Amazônia. Quem quiser conversar contigo, quem quiser adquirir tuas obras, como é que te localiza nas redes sociais? Qual é o teu arroba no Instagram, por exemplo? Bom, meu arroba é arroba, né, Andy Santos, AND, Santos com 2 T's, ponto arte. Tem um link lá que fala sobre portfólios, fala sobre as reportagens que já foram feitas, os trabalhos. E eu sempre vou atualizando algumas coisas assim de lançamento. Estou fazendo agora uns croquis de uma série chamada Caranguejeiras. Eu tenho um croquis também de uma série também chamada O Mundo. E assim eu vou alimentando, assim. No meio do ano, praticamente, quero fazer uma exposição coletiva, pegar alguns artistas junto com as minhas obras, pegar alguns artistas que estão adormecidos, principalmente os artistas dos interiores do Pará, que eles têm um potencial muito grande, mas aí, por falta
um incentivo e tal, não consegue fazer exposição. Esse link está falando também sobre as pessoas que foram influentes e tal. Tem até uma capa de revista que eu saí na época na revista Tropo. Tem uma reportagem muito interessante feita pela Lorena Rodrigues. Ela fez uma entrevista comigo que ia ser só uma página, e depois ela resolveu colocar quase 5 páginas e me colocou na capa da revista, assim. E também tem o contato lá, o meu WhatsApp também, que é 98510-9566, 91 prefixo aqui. Gosto de fazer parceria demais, assim, com pessoas comprometidas, claro, óbvio, né? Qual é o teu maior sonho? Eu sempre peço para Deus que não venha muita soberba na minha cabeça, porque quando eu entrar soberba, eu acho que é a hora de eu partir já, né? Meu maior sonho é fazer uma voz na Amazônia, assim, sabe? Expressão artística. Porque não adianta a gente ir para Nova York, enfim, mas a gente não consegue ser uma expressão dentro da nossa Amazônia. Claro, almejo em ir para fora, fazer exposições fora, mas eu preciso realmente, isso é muito pessoal, fazer uma expressão muito forte aqui dentro da Amazônia e ser referência para muitos que querem, de fato, seguir a vida artística. Bom mundo! É o que eu digo para vocês, vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artista trazendo sua arte, sua sensibilidade e falando da nossa Amazônia para o mundo, como o querido Andy Santos. Andy, muitíssimo obrigada pela tua participação, te desejo maior sucesso, volte outras vezes. Obrigado, Hélia. Obrigado a todos também que prestigiam o canal. E vá lá também conhecer outros artistas. Eu acredito que tem muitos artistas também aí. Em Terra do Chão, Santarém. E nossa Amazônia é repleta, né? Nós nascemos num ouro, né? Muito obrigado pela oportunidade, Hélia, por a gente colocar um pouco esse diálogo, né? Aqui na internet. Obrigado mesmo. Deus abençoe de coração. Obrigada, querido. Tchau. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.